Dia, professor Luciano Macedo, Direito Penal 3, quarto A e B, matutino, na Faculdade FACIP, Cuiabá, dia 26 de novembro de 2020. Então vamos dar sequência então aos crimes de perigo, da periclitação da vida e da saúde, do artigo 130 ao 136 do Código Penal. O primeiro artigo que estudaremos hoje é o artigo do artigo 130. Na verdade, ele e o 130 e o 131, eles devem ter muita atenção para que não aconteça confusão, da mesma forma que o 133 e 134, tá? Então vamos primeiro ao 130. O tipo penal é expor, artigo 130, expor alguém. Expor, esse tipo penal, expor, é colocar em perigo, né? É colocar em perigo. Então, expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer outro ato libidinoso, por meio de relação, então, ele exige esta colocação de alguém e ele exige como condição que aconteça a transmissão por meio de relações sexuais ou ato libidinoso, a contágio de moléstia grave, de que sabe ou deve saber que está contaminado. Professor, o que é uma moléstia grave? Né? Que é uma transmissão dolosamente, colocar em perigo alguém a uma doença, uma moléstia grave. Primeiro, já vamos de cara retirar daqui a transmissão do vírus HIV, que nós já vimos em aulas anteriores, que segundo o STJ, a transmissão do vírus HIV é uma lesão corporal gravíssima, né? Embora seja uma moléstia grave. Mas o que poderia ser uma moléstia, a transmissão dolosamente de uma doença, uma moléstia grave, né? Então, ele traz, por exemplo, uma doença, uma moléstia grave, né? Imagina lá, uma tuberculose, uma hepatite, né? A doença venérea, ela não vai entrar aqui, né? Porque ela está no artigo seguinte, né? Então, ele dolosamente quis transmitir esta doença, essa moléstia considerada grave, está inserido. Agora, o artigo menciona também que ele sabe que está com a doença, ou pelo menos deveria saber. Então aqui tem que ser por meio de relação sexual. Então ele sabe ou pelo menos deveria saber. O professor deveria saber? Sim, saber como que era então os parceiros sexuais desse indivíduo, né? E assim por diante. Então isso é o deva saber. Então ele deveria saber, deveria ter se protegido, enfim, deveria ter usado um preservativo, né? Ou não ter realizado aquele ato sexual. E é interessante, colegas, que este crime, mesmo que a vítima, né, não contraia aquela doença, não fique contagiada com aquela doença, o crime está consumado, porque ele é um crime de perigo. A saúde dela foi colocada em perigo iminente. Então, não precisa obrigatoriamente que ela fique contaminada, tá? Que ela fique, então, receba o contágio desta moléstia considerada grave. Outra coisa importante, a tentativa aqui é possível, embora difícil a visualização, mas ela é possível. Então imagine que alguém está prestes a realizar aquele ato sexual e por algum motivo alguém impede que aquele ato sexual aconteça. Eu tenho, então, a possibilidade da tentativa aqui no artigo 131. Outra coisa, o parágrafo 1º do artigo, ele demonstra que se o agente tem dolo, ou seja, se ele tem vontade, no primeiro ele sabe ou devia saber. Agora, se ele tem dolo, se ele tem vontade em transmitir a doença venérea, o parágrafo 1º é uma modalidade qualificada do delito, uma vez que ele eleva a pena do caput de detenção de 3 meses a 1 ano para reclusão de 1 a 4 anos e multa, né? E mais, é um crime que se procede apenas por ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, eu preciso da representação da vítima, sem a qual não pode nascer o inquérito policial, sem a qual jamais poderá também o membro do Ministério Público oferecer uma denúncia. E qual é a grande diferença entre o 130 e o 131? A diferença é que o 130 ele demonstra expressamente que é por meio de relações sexuais ou atos libidinosos. Ato libidinoso, aquele ato diverso da conjunção carnal, por exemplo, que é penetração pênis-vagina,
onde eu posso entender o coito anal, a masturbação, o sexo oral e assim por diante, né? Então, eu preciso entender que lá no artigo 131, ele demonstra também esse perigo de moléstia considerada grave, porém, ele exclui a relação sexual. Vejamos, 131. Praticar, veja que ele já não tem no tipo penal expor, colocar em perigo, praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir contágio. Ele fala moléstia grave. Vamos entender também, colegas, no artigo 130, uma doença venérea, uma sífilis, um cancro, né? Isso é uma doença grave. Isso é uma moléstia, né? Venérea, perdão, lá no 130. Isso é uma moléstia venérea, né? Então é interessante que lá no artigo, só fazendo uma correção, lá no artigo 130, ele deixa muito bem claro que é a transmissão de doença venérea, de moléstia venérea, tá? Isso precisa ficar bem claro para vocês, né? Enquanto no artigo 131, ele não traz a situação por meio de relações sexuais, ele não traz a situação por meio de relações sexuais, mas ele traz, na verdade, a moléstia considerada grave. E aí nós devemos entender, né? A tuberculose, enfim, a pneumonia, né? Hoje aí a transmissão dolosa, ou seja, a transmissão da Covid-19 é uma moléstia considerada grave. Então, no 130 ele fala de forma específica a doença venérea. No artigo 131, ele fala, então, ele deixa bem claro que é a doença, que é a moléstia grave. Então, doença venérea, sífilis, cancro, gonorreia e assim por diante, moléstia grave do 131, né? A dengue, a hepatite, a pneumonia, a tuberculose, né? A hanseníase, né? Que você pode transmitir. Interessante que no artigo 131, é interessante que ele demonstra de que você pratica com o fim de transmitir a doença. Enquanto no artigo 130, você coloca em risco algo que você sabe que está contaminado ou devia saber que estaria contaminado. Então, nós precisamos fazer essa distinção. A pena do artigo 131, a pena de reclusão também de 1 a 4 anos. A tentativa, embora de difícil visualização, ela também, né, ela é possível, uma vez que, por circunstâncias alheias à vontade do agente, ele pode não consumar o ato, tá? Tranquilos? Beleza? Agora, no artigo 132, coisa que eu vou deixar ele para estudar sozinho, ele também é uma exposição, é você colocar a vida ou a saúde de terceira pessoa em risco. Então ele diz assim, o artigo 132, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constituir crime mais grave. Olha como nós temos tantas hipóteses aqui. Um grande exemplo que nós temos é o empregador que não oferece os equipamentos de segurança, EPI, para seus funcionários. Então imagina que aquele empregador da construção civil, ele coloca lá seus funcionários numa determinada obra e não fornece para esses empregados os equipamentos de segurança. O professor imagina que eles trabalharam durante toda a semana e não aconteceu nenhum equívoco, né? Ou seja, não aconteceu nenhum acidente. Não aconteceu nenhum acidente. O crime está consumado? O crime está consumado. Porque o tipo penal, o verbo aqui, é o verbo expor, colocar em perigo. Então, basta a colocação daquelas pessoas em perigo que o crime está consumado. Os colegas já observaram algumas pessoas que são transportadas em motocicletas? O camarada da motocicleta foi feito para 2 pessoas. Quantas vezes no trânsito eu já vi o camarada transportando a esposa atrás, um filho no meio, um filho em cima da lanterna e outro filho em cima do tanque? Ou 3 pessoas na moto, 4 adultos. Nossa, professor, mas ele é o único meio dele de transporte, ele vai e volta, tem 1 mês, nunca aconteceu nada.
Ele colocou em risco a vida dessas pessoas. Eu me recordo uma vez que na minha casa lá em Várzea Grande, quando eu morava lá, nós ficamos sem coleta de lixo durante quase um mês. E o lixo ficava exposto na rua, né? As pessoas daquela rua ali onde eu morava, nós estávamos sujeitos a contrair uma doença em virtude daquele lixo acumulado. Da minha casa ninguém contraiu, mas o crime está consumado? Com certeza. A nossa saúde ali foi colocada em risco, né? Da mesma forma como os artigos anteriores, a tentativa aqui também é possível, né? Se alguém impede que essa exposição aconteça, estaríamos diante aí da modalidade tentada. O parágrafo único ele traz uma causa de aumento de pena, bem interessante, porque ele traz uma causa de aumento de pena de 1/6 a 1/3, né? Se a exposição da vida ou da saúde de outrem decorre de transporte de pessoa para prestação de serviço e estabelecimento, né? Estabelecimento de qualquer natureza em desacordo com as normas legais. Colegas, na região do Nordeste, por exemplo, pessoas são transportadas em carrocerias de automóveis. Isso é exposição a perigo. Ah, ele foi, andou 100 quilômetros até a casa dele, não aconteceu nada, o crime está consumado. Por quê? Porque a vida ou a saúde dele foram colocadas em perigo, foram expostas a perigo. Então o crime está consumado. Não precisa acontecer. Tanto é que ele demonstra, se o fato não constituir crime mais grave. Ok? Tranquilos? Professor, Pois não. no caso do coronavírus, uma vez diagnosticado positivo, se a pessoa sair na rua sem máscara, se enquadra em qual desses artigos? Vamos É um lá. crime também, né? Crime. Aí eu vou só trazer para você um outro dispositivo. Lá no Código Penal, colegas, é matéria de vocês do semestre que vem, mas eu preciso responder a pergunta da colega. E a pergunta da colega está embasada justamente no Código Penal, onde ele traz este descumprimento, né? Então, colega, me acompanhe por gentileza. Lá no artigo 267 e seguintes do Código Penal, 267 e seguintes do Código Penal, ele traz dos crimes contra a saúde pública, né? Dos crimes contra a saúde pública, né? E ele vem então demonstrando justamente isso, né? Dá uma olhada comigo no artigo 268. Nós temos um decreto municipal hoje obrigando então a utilização de máscaras, né? Então nós temos um decreto municipal. Se eu descumpro este decreto municipal da autoridade sanitária, dá uma olhadinha, colega, o artigo 268 comigo. Infringir determinação do poder público, no caso Cuiabá, a determinação contida em um decreto municipal destinada a impedir a introdução ou a propagação de doença contagiosa, no caso, o corona, a Covid-19. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. A pena é aumentada de 1/3 se o agente é funcionário de saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Então, este descumprimento, colega, desta notificação enseja o artigo 268 do Código Penal, tá? Porque eu tenho um decreto municipal vedando, né, impedindo então que esta pessoa possa transitar ou entrar em determinados lugares fechados, sem a utilização de máscara, sem a disponibilização do álcool 70 e assim por diante. Tá bom? Não, claro que também é colocar em risco a vida de outras pessoas aí com base no 132, mas eu tenho um artigo específico, né, lá do artigo 268 do Código Penal, saúde pública. Tá? Muito boa sua pergunta. Bom, Obrigada, professor. tá? Beleza. Agora, nós precisamos então, vamos estudar 2 artigos lado a lado, que é importante entendermos, que é o abandono de incapaz e o abandono de recém-nascido, tá? Então eu estou no 133 e 134, abandono de incapaz e abandono de recém-nascido. Vamos entender cada um? O abandono de incapaz do artigo 133 é abandonar pessoa
que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, ou por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Pena detenção de 6 meses a 3 anos. Colegas, imagina o seguinte: uma mamãe, 3 filhos, separou do marido, nada contra a separação, não deu certo, tem que separar mesmo. Ela deixa os 3 filhos, de 6, 4 e 2 anos em casa, à noite, sozinhos, e resolve ir para uma noite de rasqueado. Após a Covid, para comemorar a vacina, ela vai então comemorar com os amigos para a noite do rasqueado. E deixa os 3 filhos lá em casa, na casa dela, das 10 horas da noite às 5:30 da manhã do dia seguinte. Ela chega e não aconteceu nada. O crime está consumado? O crime está consumado. Houve o abandono. Acontece, professor, que em virtude deste abandono, como já aconteceu, pode colocar fogo na casa, são crianças pequenas. E uma mãe certa vez chegou em casa e a criança estava morta. Ela foi acordar para esquentar o leite, acabou colocando fogo no barraco. Eu tenho um abandono de incapaz qualificado pelo resultado morte. E o próprio 133, parágrafo 2º, traz essa responsabilização a título pré-terdoloso. Olha lá, 133, parágrafo 2º. Se resulta morte, pena de 4 a 12 anos. Professor, pois não? Na onde minha mãe mora, tinha uma mulher que ela saía final de semana e dava remédio para a criança dormir para ela poder sair. Meu Deus do Deixava a céu. criança dormindo. Sandra, um abandono de incapaz consumado. Um abandono de incapaz em continuidade delitiva, Sandra. Deixa eu aproveitar e lembrá-los o que é continuidade delitiva. Com certeza ela fez isso várias e várias vezes. O artigo 71 do Código Penal nos ensina o seguinte: mesmo modus operandi, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, Sandra, pelas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se a pena de um só dos crimes ser idênticas ou a mais graves e diversas, com uma causa de aumento que vai de um sexto, né, a 2/3. Então veja só, Sandra. Poderia ter resultado a morte? Poderia. Poderia ter resultado uma lesão corporal, segundo o parágrafo 1º, de 1 a 5 anos. E, colegas, eu vou dizer para vocês que você vê abandono de incapaz a todo momento. Eu vou dizer um abandono de incapaz que eu vejo quando a gente saía aqui em casa, com a família, ia comer uma pizza, enfim, ia num shopping, e às vezes sentava numa mesa. Não sei se vocês já viram. Com todo respeito, tem certas mães que parece que têm filhos pequenos, né? Uma certa vez nós estávamos numa pizzaria e a mãe com um filhinho pequeno, no máximo ali 1 ano e meio, 2 anos. E ela não cuidava daquele menino, ela estava com os amigos, ficava conversando, e aquele menino ia até próximo da rua e voltava. Corria, parava no meio-fio e voltava. E eu ficava pensando, falei, meu Deus, esse menino vai ser atropelado, será que essa mãe não está vendo? Isso é abandono de incapaz. É você deixar o seu filho abandonado à própria sorte. É você deixar seu filho no carro, por exemplo, como já aconteceu aqui em Cuiabá. Não fechemos nossos olhos. Se for conhecido de vocês, peço desculpas. Mas uma mamãe que certa vez foi a um determinado shopping center da cidade e deixou a filha trancadinha no carro porque ela estava dormindo. E ela ficou mais de 1 hora fazendo comprinha no shopping. Por um milagre, a criança acordou e bateu no vidro e alguém percebeu e quebrou o vidro. Abandono de incapaz. Não aconteceu nada. Abandono de incapaz. Professor, e um pai que tem que sair para trabalhar e deixar o filho em casa, porque se ele não sair para trabalhar, ele morre de fome, e se ele paga uma pessoa para cuidar, ele não consegue comer? Difícil essas situações. Professor, aquela criança também que morreu, né? Acho que o pai é delegado, que esqueceu a criança no carro. Boa sua, mas aí que tá. Sandra, muito boa sua pergunta.
aquela situação não foi reconhecida né? como abandono de incapaz. Vou justificar por quê. Tá. Vou te explicar por que não foi. Ele ia levar a criança para o colégio. E no caminho, quem sempre levava era a esposa. Ele, por um lapso, ele não teve dolo em abandonar. Ele não parou ali sabendo, olha, meu filho está no carro. Quando ele desceu, ele foi atender um flagrante, foi em frente ao Colégio São Gonçalo, ali em Cuiabá, ele acabou esquecendo da criança. Então, quando ele saiu, ele entrou no carro e falou, meu Deus, meu filho, a criança estava morta. Ali, Sandra, foi um reconhecimento de um homicídio culposo, e este pai, ele recebeu, de acordo com o artigo 121, parágrafo 5º, o reconhecimento do perdão judicial, né? Não recebeu pena. Porque ele diz assim, é isento de pena, né? O artigo 121, parágrafo 5º, ele demonstra muito bem isso. Na hipótese do homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Ele recebeu o perdão judicial. O perdão judicial só pode, quando previsto em lei, na modalidade culposa. Então, é porque entra naquela que ele vê o filho dele morto, já vai ser uma consequência, uma pena. Não existe pena maior, André. Perfeito. Perfeito. Com a pena maior do que você ver um filho morto, tem que ser modalidade culposa. Perfeitamente. A atriz Cristiane Torlone também recebeu esse perdão judicial quando, dando ré em seu veículo, ele acabou atropelando um de seus filhos. Ela também recebeu o perdão judicial, a atriz Cristiane Torlone, da Rede Globo. Né? Bom, então o abandono de incapaz é isso. Então, muitas vezes acontece o abandono de pessoas que estão sob a nossa dependência, e eu tenho que entender quais são essas pessoas. Diz o parágrafo 3º, por exemplo, imagina, é uma causa de aumento de pena, e ele demonstra se o abandono acontece em lugar ermo, se o agente é ascendente, descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima tem aumento de pena de 1/3, se a vítima é maior de 60 anos, eu faço uma brincadeira, né? Claro que isso não é verdade, mas uma brincadeira. Então imaginem aí as colegas que estão assistindo nossa aula hoje, né? Que são casadas, por exemplo. Então imagina seu esposo chegando 2 horas da manhã em casa, em total estado de embriaguez, né? E você fecha a porta e ele está passando mal porque ingeriu muita bebida alcoólica, né? E você se nega, então, né, a atendê-lo, a cuidar dele, né? Poxa vida, é seu cônjuge, né? Aqui na minha casa tem a impressão do artigo 133 bem na porta, né? Então, está bem na porta o artigo 133. Cuidado para que o abandono de incapaz não aconteça. A pena vai de 1 a 4 anos, né? A pena vai de detenção de 6 meses a 3 anos, e você ainda recebe uma causa de aumento de 1/3. Claro que a gente fala em tom de brincadeira, mas quantos abandonos de incapaz acontecem? Muitas vezes também de filhos que deixam os pais à própria sorte. Pais doentes, pais que precisam de auxílio, né? Acontece também esse abandono de incapaz, né? De ascendente, descendente, de tutor e assim por diante, tá? Tudo bem? Às vezes você vê, isso é muito comum, né? Crianças que são deixadas, por exemplo, e as crianças saem do limite de proteção do pai, né? Isso é abandono de incapaz. A criança é colocada à própria sorte, a vida da criança é colocada aos riscos, ou seja, esse abandono deixa a criança à deriva, né? Não só a criança, Professor, uma pessoa que necessite. Pois não. E aqueles pais que, quando já tá bem velhinhos, assim, tem aposentadoria e o filho que cuida deles e acaba deixando eles no asilo? Vamos lá. O fato de deixar no asilo, não caracteriza o crime por si só. Agora, vou responder também a sua pergunta, eu vou precisar sair um pouquinho do Código Penal, ou sair um pouquinho do nosso assunto, mas para responder a sua pergunta, que é extremamente pertinente ao assunto. Sandra, olha o artigo 244 do Código Penal. 244 do Código Penal, ele diz assim, ó, e ele traz também aquele pai que deixa de pagar, né, os pais que deixam de pagar alimentos aos filhos. Na prática, todo mundo fica preocupado em querer receber. Mas o pai que não paga alimento para um filho, ele responde pelo Código Penal. Olha o que diz o 244, só a título de conhecimento de vocês. É para o semestre que vem, mas não tem problema conhecer agora. Diz assim o 244.
deixar sem justa causa de prover a subsistência de filho menor de 18 anos, ou inapto para o trabalho, ou de ascendente, inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Deixar sem justa causa de socorrer. Deixar, Sandra, sem justa causa de socorrer ascendente ou descendente gravemente enfermo. Então, é um artigo que o Código Penal traz e muitas vezes ele sequer é lembrado. A pessoa quer receber, mas saibam que isso é crime. Saiba, Sandra, que essa pergunta, se acontecesse abandono, ela é criminosa. Agora deixou, mas você continua indo lá, não deixa que falte nada, né? Eu não teria coragem de colocar os meus pais, né? Mas se deixar neste asilo e não acontecer nenhum incidente, não acontecer nenhum abandono, não estamos diante deste abandono material do artigo 244. Beleza? Joia? Então tá bom. Agora vamos ao abandono de recém-nascido. Porque enquanto o 133 fala de abandono de incapaz, o 134 fala de abandono de recém-nascido. Exposição ao abandono de recém-nascido. Existem mães que deixam a criança abandonada em lixões, em porta de casa, dentro de uma cesta, com um bilhete. Isso é abandono de incapaz. Agora, professor, e se ela deixar numa cesta e ficar atrás de uma árvore cuidando? Aí não teria o delito, né? Em tese sim. O 134 diz assim: exposição de abandono ou abandono de recém-nascido. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Primeiro, o que é recém-nascido? Né? Recém-nascido até quantos dias? É até 7 dias? É até 40 dias? É até a queda do cordão umbilical? Primeiro que o 134 é cabível apenas em recém-nascido. Acabou de nascer. Acabou de nascer. E aí é a interpretação subjetiva por parte do magistrado. Então, quando eu falo em recém-nascido, ele acabou de nascer. Podemos entender aí, né? Até 10 dias, até 40 dias, sem problema algum, até 30 dias, é a interpretação do magistrado. Ele é recém-nascido. Agora, é importante reconhecer o seguinte: o que é este abandono de recém-nascido para ocultar desonra própria? Colegas, desonra própria é filho fruto de adultério ou incesto. Então, aquela mulher ficou grávida em virtude de um adultério, aquela mulher ficou grávida porque o filho é incestuoso, ou seja, o filho é do próprio pai, o filho é do irmão, por exemplo, isso é incesto. O incesto, veja que coisa, é absurdo uma situação dessa, mas vocês precisam saber, vocês vão estudar no semestre que vem. O pai, se tem uma relação, eu já vi uma situação dessa, numa cidade que nós fomos fazer um atendimento uma vez, o pai tinha relação sexual com a filha com mais de 15 anos. Ela tinha mais de 15 anos. Era consentido. Não tinha estupro de vulnerável, porque era consentido. Professor, mas isso é incesto. Inclusive, ele teve filho com a filha. É verdade, é incesto. Isso é incesto. Ele é imoral. Imoral. Causa vômito. Causa vômito. Mas ele não é ilícito. Ele não é criminalizado pelo Código Penal, por mais absurdo que seja. Só passaria a ser responsabilizado se ela tivesse menos de 14 anos. Ou, se ela tiver mais de 14 anos, se tivesse ocorrido, então, violência ou grave ameaça para a prática do ato sexual. Então, no 134, esse abandono de recém-nascido tem que ser para ocultar a desonra própria. Filho fruto de incesto ou filho fruto de adultério, né? Então, o 134 também menciona que se resultar uma lesão corporal, pena de 1 a 3 anos, ou se resultar a morte, de 2 a 6 anos. Então, essa é a diferença que você precisa ter entre, né, o abandono de incapaz e o abandono de recém-nascido. Ok? Tranquilos? Professor, é verdade que é punível a omissão de socorro? É verdade. O artigo 135 e 135A, vocês precisam conhecer mais do que nunca. Eu devo prestar socorro? Deve. Quando possível fazê-lo. Sem risco pessoal.
É o dever de solidariedade que devemos ter para com o próximo. Professor, eu estou passando uma avenida, um camarada está lá gemendo, um camarada tomou um tiro. Eu sou obrigado a parar meu carro 11 horas da noite? Não. Eu sou obrigado a ligar. É o dever de solidariedade para que devemos ter com o próximo. Se não posso estar inserido na omissão de socorro. Uma pessoa bate 2 horas da madrugada na minha casa. Olha, eu tomei um tiro, estou aqui morrendo. Eu vou abrir meu portão, colocar no carro e levar? Não, tem risco. Mas eu tenho a obrigação de ligar para a autoridade competente para comunicar o fato. Olha o que diz o 135, em que a tentativa não é possível que aconteça. Toda vez que tiver o tipo penal deixar, a tentativa não acontece. Ou presta ou não presta socorro. Então, no 135, a tentativa não existe. 135. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada, à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, né? Eu tenho, então, a pena de 1 a 6 meses, mas eu posso ter também uma omissão de socorro qualificada do parágrafo único, que em face da minha omissão de socorro, a pessoa morreu, ou a pessoa sofreu uma lesão corporal de natureza grave. Então, ele traz uma modalidade qualificada no parágrafo único, dizendo que a pena será aumentada de metade, né? De metade, se da omissão resultar em lesão corporal de natureza grave, e triplicada se resultar a morte. Então, na verdade, aqui, embora a lei fale em modalidade qualificada, eu tenho que entender que isso aqui é uma modalidade majorada. É uma causa de aumento. Em face da minha omissão, ela morreu. Em face da minha omissão, ela sofreu uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. E mais, eu não sei os colegas. Alguém já precisou de um socorro e foi levar uma pessoa a um determinado hospital e eles começaram a pedir aquela ficha imensa administrativa, começar a perguntar seu nome, nome do pai, nome da mãe, tipo sanguíneo, nome do seu cachorro, idade do seu cachorro, cor do pelo do seu cachorro, quantas cadeiras tem na sua casa. Já viram aqueles formulários intermináveis? E você ali morrendo, a pessoa que você levou para o hospital morrendo. Olha o que diz esse artigo, é o mais importante da aula de hoje. Vocês precisam conhecê-lo como conhecedores da legislação. 135A. Olha bem o que ele diz. Condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Tem que ser emergência, claro. Exigir cheque caução, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos intermináveis, como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. E a pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resultar uma lesão corporal de natureza grave e triplicada se resultar morte. Colegas, vocês sabem que isso acontece. E talvez tenham passado ou tenham assistido situações assim. Não estou dizendo que se você não tem condições de estar em um hospital particular, que ele tem que atender a todo custo. Longe disso. Ele traz a exigência de cheque caução para a finalidade de atendimento, né? Então, se a pessoa está em emergência, isso eu estou diante de uma responsabilização criminal. Tudo bem? Tranquilos, colega? Aqui não admite-se tentativa. Nós precisamos conhecer esse artigo, até porque um dia podemos precisar, desde que seja um atendimento em caráter emergencial. Garanto para vocês que você será atendido. Agora, conheça a legislação 135A do Código Penal. Isso foi inserido no Código Penal apenas no ano de 2012. Tudo bem? Beleza? Bom, para fechar nossa aula de hoje, eu preciso fechar com o crime de maus tratos. Maus tratos. Como eu tenho a prática deste crime direto, crianças, idosos, mulheres, pessoas com deficiência sofrem esse tipo de conduta. O que é maus tratos?
Olha o que diz o artigo 136 do Código Penal. Expor, colocar. Não precisa que nada aconteça, basta essa colocação em perigo. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa que está sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fins de educação, ensino, colégio, seu filho quando é deixado, ensino, tratamento em hospitais, custódia quando ele passa então a entrar em uma unidade prisional para cumprir sua pena provisória ou definitiva, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Como nós temos maus tratos em nossa sociedade. Como escutamos noticiários de pessoas, então, principalmente de crianças que sofrem maus tratos, que muitas vezes, para conseguir comer, elas têm que deixar uma casa toda arrumada, tem que fazer comida, tem que limpar a casa, tem que lavar a roupa, tem que trabalhar. Como maus tratos acontecem também em relação aos idosos, que estão acamados numa cama, e muitas vezes é filmado. Quantos pais, por exemplo, deixam seus filhos para conseguir ir ao trabalho com uma secretária em casa, e alguns pais desconfiados colocam uma câmera e vê a secretária batendo, jogando a criança ao chão, ou aquele idoso com força na cadeira para tomar banho, apertando, puxando o cabelo, dando socos. Isso é maus tratos. Isso é o artigo 136 do Código Penal. Professor, eu achei uma pena pequena, professor, de 2 meses a 1 ano, ou multa. Lá na lesão corporal eu tenho a vontade de causar lesão. Aqui eu tenho vontade de causar, na verdade, maus tratos, colocando a perigo a vida dessa pessoa, e justamente utilizo como meios de correção ou disciplina cuidados indispensáveis. Isso é maus tratos. E este maus tratos pode resultar uma lesão corporal grave ou mesmo a morte. Se resultar lesão corporal grave, de 1 a 4 anos, e se resultar morte, de 4 a 12 anos, não vai para o júri. E se a criança tiver menos de 14 anos, ainda sofre um aumento de pena de 1/3. Expor a perigo. Então, é um crime que é necessário esta colocação em perigo desta pessoa para a sua prática. Acontece crime de maus tratos. Existe até uma música, eu até faço uma brincadeira, é um exemplo clássico que a gente conhece de maus tratos. A correção pelo pai do seu filho, que colocou de castigo, isso não é maus tratos. Isso não é maus tratos, isso é correção. Agora não pode exceder. E às vezes percebemos que muitos pais que excedem, aquele filho nem é merecedor daquela ofensa ou daquela surra. Ela é desproporcional. Muitas vezes são problemas anteriores do trabalho e muitas vezes ele recebe a consequência desse desgaste. Tem uma música do Marcos Brasil que fala justamente isso. É uma música, enfim, o fato não é verídico, mas que o pai comprou um carro e o pai chegou em casa com um carro novo e quando ele entrou o filho foi lá e pegou uma pedra e riscou o carro. Aí na música fala que o pai ficou muito nervoso e pegou e começou a bater, né, com um pedaço de pau na mão do filho, para ele nunca mais fazer isso. Na música complementa que o filho acabou indo para o hospital e deu uma gangrena na mão do filho, ele teve que amputar a mãozinha. E na música ele termina dizendo que o pai, ao visitar o filho diz para o pai: papai, eu prometo que quando minha mãozinha voltar a crescer, eu nunca mais vou fazer um desenho no seu carro, né? Então, é uma situação que, na verdade, embora seja uma música, a gente pode transportar isso para o reconhecimento do crime de maus tratos aqui do nosso ordenamento jurídico, tá? Bom, sendo assim, eu encerro o nosso conteúdo do semestre, deixando aqui o conteúdo até a aula de hoje da N3 para a nossa próxima aula, para a nossa próxima prova da N3 da semana que vem.
perguntaria aos colegas se tem alguma dúvida a esclarecer. Não?